Os cumprimento com a paz do Senhor. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo de número 2. Agradeço a Deus pela bondade, permitir que eu pudesse contribuir nessa tarde com a palavra de Deus. Novamente agradeço ao pastor José Carlos de Lima, ao pastor Roberto José, pastor Oswaldo Nunes de Lima, aos demais pastores que aqui estão. Sempre muito bom servir na presença dos nossos pastores também. Pela manhã nós falamos sobre o estado intermediário e ficou faltando o arrebatamento da igreja e o período tribulacional. Nós iremos estender até a segunda vinda. Os demais assuntos nós não teremos tempo. Contudo, as glórias do milênio nós iremos falar em Alagoas e Maceió. Glória a Deus. Segunda Tessalonicenses, capítulo de número 2, diz o texto: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste um homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Paulo falava sobre isso. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca ou pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Alguns sempre perguntam se haverá oportunidade de salvação para aqueles que estiveram entre nós e no arrebatamento ficaram. A resposta está no versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, e com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Tome seu assento em nome de Jesus. Pela manhã nós falamos sobre o destino daqueles que morreram em Cristo e qual a esperança dos vivos em Cristo, que é exatamente o que Paulo, na primeira carta à igreja de Tessalônica, ele tem como objetividade, é trazer aos irmãos em Tessalônica a esperança dos que morreram em Cristo e a esperança dos vivos em Cristo. E o que a igreja aguarda? A igreja aguarda o arrebatamento. Quem são aqueles que irão subir no momento do arrebatamento da igreja? São aqueles que receberam os benefícios da salvação, benefícios estes que nós aprendemos aqui pela manhã, que não se alcança por mérito, são alcançados pela graça mediante a fé. E que isto não vem de nós, é dom de Deus.
Esses benefícios você não alcança porque você canta bem. Você não alcança porque você decorou as músicas da igreja. Você não alcança pela sua frequência em culto. Esses benefícios são alcançados pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Aqueles que foram justificados, que foram declarados justos, inocentes, que alcançaram a justificação pela fé, estes mesmos que foram santificados e que vivem uma vida de santidade, progressivamente, sem a qual ninguém verá Deus, mas que alcançarão uma santificação plena, futura. Isso Paulo chama de glorificação. Em Filipenses capítulo 3, versículo de número 21, Paulo descreve que aqueles que hoje têm o corpo abatido, este corpo será transformado. No momento do arrebatamento da igreja, a expressão arrebatamento que aparece no texto que nós lemos pela manhã, 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, é harpazo. Harpazo, que vem de arpão. E a ideia é tirar com força, é tirar com violência. Será o rapto da igreja, que a qualquer momento de caráter iminente, e nós não aguardamos sinais, porque se você aguarda sinal, o sinal anula a iminência. A igreja aguarda o arrebatamento este que não tem datas alusivas, ainda que alguns no decorrer da história da igreja, fazendo cálculos, até homens piedosos, estes homens colocaram datas para a volta de Jesus. E todos estes fracassaram e terminaram alguns dos seus ministérios chamados de falsos profetas. O arrebatamento da igreja, o rapto, o harpazo, ele vai acontecer a qualquer momento. Ao ponto que essa reunião pode ser que ela não chegue ao fim. Pode ser que não dê tempo de você voltar para casa essa noite. Pode ser que não dê tempo de nós nos encontrarmos aqui essa noite. E como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora. Teresso ec tes horas, tu perasmu. Se guardar a palavra da minha paciência, eu te guardo da hora da tentação ou da provação que há de vir sobre todo o mundo. Então, a qualquer momento, será dada uma palavra de ordem, alarido e voz de arcanjo. Este alarido, a palavra de ordem, era um grito de guerra. Naquele tempo, o grito de guerra era para reunir o exército. Será dada uma palavra de ordem, um alarido. A voz de um arcanjo será escutada. E uma trombeta de Deus irá soar. Paulo diz, eis que vos digo um mistério, no momento, um átomo incalculável, em 7 milésimos de um segundo, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Em 1 Coríntios 15, o Paulo fala do último Adão, do último inimigo a ser vencido, que é a morte, e da última trombeta. E a qualquer momento essa trombeta de Deus vai soar. E quando a trombeta de Deus soar, Paulo diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E Paulo continua dizendo, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. E diz o texto que nós encontraremos com eles. Eles quem? Os que morreram em Cristo. Encontraremos com eles nas nuvens. A palavra nuvem no grego é néfele. E a conotação de néfele é a mesma nuvem que acompanhava o povo no deserto. Encontraremos com eles nas nuvens para o apântesis, para o encontro com o Senhor nos ares. E diz o texto, e estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. No momento do arrebatamento da igreja, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro com um corpo incorruptível. Paulo atesta essa informação dizendo que é necessário que aquilo que é corruptível se revista então da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá então de imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra:
tragada foi a morte pela vitória. Filipenses 3:20 diz que a nossa cidade está nos céus. Paulo usa a expressão grega harpazo, mas Jesus em João 14, ele usa uma outra expressão, que é paralambano. Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos um lugar. Alguns comentaristas que escreveram livros sobre Tessalonicenses, sobre o arrebatamento, sobre João 14, todos estes, ainda que pós-tribulacionistas no Brasil, sempre defenderam que em João 14, casa do Pai é os céus. Mas quando eles se depararam que casa do Pai sendo os céus e a igreja vai para os céus, agora eles vão ter que rever aquilo que eles escreveram, porque passaram a dizer que casa do Pai não é mais os céus. E por que estão negando que casa do Pai é o céu? Porque se casa do Pai é o céu, o pré-tribulacionismo está certo. Porque no pós-tribulacionismo pré-milenista, a igreja não vai para o céu. Porque no final da tribulação ela é arrebatada, segundo a visão pós-tribulacionista, ela sobe até as nuvens e ela volta para a terra. Porque Cristo está vindo para implantar o seu reino. Ora, se em 1 Coríntios 15, versículo 50, carne e sangue não podem herdar o reino dos céus, a glorificação do corpo é a senha para entrar na eternidade. Qual o objetivo da igreja ser glorificada se ela não vai para os céus? Permita-me, com respeito à expressão, essa teoria do elevador e do bate-volta, ela sobe até as nuvens e volta para a terra. Para que subir, se ela vai ficar aqui? A casa do Pai em João 14 é os céus. Eles estão dizendo que casa do Pai é o corpo de Cristo, a igreja. Isso é um fracasso textual e exegético. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Na ceia, Jesus atesta que na casa do Pai já tem morada. Se a casa do Pai é a igreja é anunciada na região de Filipe de Cesareia, ela nasce na cruz, mas ela vai ser inaugurada só em Pentecostes. Edificarei a minha igreja só em Pentecostes. Mas em João 14, na ceia, ele diz: na casa do meu Pai há. Se há, a casa do Pai é os céus. E é para lá que nós vamos. E Jesus continua: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. E ele diz: vou preparar-vos um lugar. Fiquei alguns anos tentando compreender que se na casa do Pai já há morada, o que ele vai preparar? A palavra grega para preparar é preparar o caminho para um viajante que vem de longe. Pode estar vindo de Abreu e Lima, por exemplo. Este caminho que começa no atemporal, ao último do Santo dos Santos, que é o ventre de uma virgem, é o caminho do Getsêmani, é o caminho das dores, é o caminho do sepulcro, é o caminho da ascensão. Só Ele poderia preparar este caminho. E Ele diz: e eu virei, e vos levarei. E onde eu estiver, estejais vós também. A casa do Pai é aos céus, Ele está vindo para buscar o teu povo, para levar este povo aos céus. Quando Ele termina de dizer isso, sempre Tomé, eles querem saber aonde encontrar o caminho. Quem sabe pensavam que o caminho era o sábado, um dia da semana. Quem sabe pensaram que o caminho era o templo, um espaço geográfico. E Jesus responde de forma categórica: grifo meu, o caminho não é um dia da semana, o caminho não é um espaço geográfico, o caminho é uma pessoa. Palavras de Jesus: eu sou o caminho.
a verdade e a vida. Se você encontrou este caminho, acalma o teu coração. A qualquer momento, 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 escutaremos o som da trombeta. Os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e com certeza estaremos com Ele na eternidade. Como serão os corpos? O corpo da glorificação. Lembrando que o ministério da reconciliação, que acontece na cruz, ele é um ministério real, judicial, porque é o pagamento de uma dívida, mas também é uma reconciliação cósmica. Não só a humanidade que crê que é restaurada, mas também toda a terra que foi afetada pelo pecado, essa terra também será restaurada. Sendo assim, os nossos corpos glorificados, em Mateus capítulo 13, versos 43, Jesus disse que os justos resplandecerão como o sol. Em Daniel capítulo 12, versículo de número 2 e 3, os justos que ressuscitarem do pó, os seus corpos serão como o fulgor do firmamento, ou como o fulgor das estrelas. Nós teremos os corpos glorificados, semelhante ao fulgor das estrelas e semelhante ao brilho do sol. Agora eu entendi porque na Nova Jerusalém não vai precisar nem de sol e nem de lua. Porque a igreja glorificada resplandecerá por toda a eternidade. Textos que corroboram o arrebatamento da igreja é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. João, capítulo de número 14, do versículo 1 ao 4. 1 Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versos de número 52 a seguir. Temos também Hebreus capítulo 9, versículo de número 28. Os textos do arrebatamento, eles não se harmonizam com os textos da segunda vinda. Os textos da segunda vinda, como Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7, Apocalipse capítulo 19, a partir do versos 11, Zacarias capítulo 14, do 1 ao 4, nenhum texto da segunda vinda gloriosa e visível de Cristo tem ressurreição e tem glorificação. E na verdade, em Mateus 24, 31, os eleitos que ali aparecem são juntados pelos anjos. Mas no arrebatamento, quem arrebata não são os anjos. Quem reúne não são os anjos, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo. Os textos do arrebatamento não se harmonizam, não se coadunam com os textos da segunda vinda. O arrebatamento para a igreja é o encontro da igreja com Cristo nos ares, e entraremos com Ele na eternidade. Os textos da segunda vinda é uma manifestação visível, gloriosa, mas não é para arrebatar a igreja, mas para implantar o seu reino na terra eterno. E o que aconteceu em Tessalônica? Após Paulo falar aos tessalonicenses sobre a reunião, o arrebatamento, que é a esperança da igreja, no capítulo 5, Paulo menciona sobre o dia do Senhor. Imagine os irmãos em Tessalônica recebendo essa carta e alguém lendo dizendo: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva. Ou seja, sobre o arrebatamento, o tempo da volta, não é necessário que vos escreva. Todos estão cônscios sobre o arrebatamento e como vai ser, porque ele escreveu isso no capítulo 4. E no capítulo 5 ele diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Alguns acreditavam aqui que o dia do Senhor é o arrebatamento. Eu já encontrei crentes nossos, irmãos nossos, acreditando que esse dia do Senhor aqui é o arrebatamento. Por quê? Porque vem como um ladrão.
Vamos ver se é o arrebatamento. Versículo de número 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Ou seja, o dia do Senhor que vem como um ladrão não é o arrebatamento. Mas quando todos acharem que a paz e segurança, virá repentina destruição. E essa repentina destruição, ela vem como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Imagine os irmãos recebendo essa carta, ouvindo esta carta, acredito que já estavam apavorados. Quem vai passar pelo dia do Senhor? Será a igreja? Paulo explica quem vai. Versículo de número 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. E no versículo de número 9, Paulo atesta: porque Deus não nos destinou para a ira. A carta de Paulo é uma carta de consolo àqueles que estão na luz. Os que estão na luz aguardam o arrebatamento, mas os que estão em trevas, diz Paulo, quando eles acharem que há paz e segurança, sobrevirá então uma repentina destruição. E essa repentina destruição, Paulo diz que é o dia do Senhor. Mas de onde Paulo retirou a expressão dia do Senhor? É porque os profetas veterotestamentários, eles falaram sobre o dia do Senhor. Em alguns momentos o contexto define, era o dia do Senhor, era a intervenção de Deus na história, às vezes histórica, contemporânea aos profetas. Mas de forma majoritária, esse dia do Senhor é um dia futuro, e não um dia de 24 horas, mas uma extensão, um período. Quem falou sobre o dia do Senhor? Sofonias capítulo 1, versos 14. Sofonias mencionou sobre o dia do Senhor. Joel capítulo 2, versículo de número 1. Joel mencionou sobre o dia do Senhor. Não só eles, Isaías capítulo de número 13, a partir do verso 6, Isaías também mencionou sobre o dia do Senhor. E que dia do Senhor é este? É um dia que virá sobre toda a terra, com a intervenção de Deus na história, com o derramamento da sua ira. E esse dia do Senhor, ele vem causando destruição para aqueles que estão em trevas. E o que me chama a atenção é que crentes nossos assembleanos, depois de assistir 30 vídeos no YouTube, agora querem ensinar a igreja que está há 113 anos, aguardando o arrebatamento. E está agora mudando de pensamento, querendo passar pela tribulação, pelo dia do Senhor. Se você está na luz, ainda que você tenha desviado o seu pensamento, o seu conhecimento, no toque da trombeta, o evento que aguarda a igreja é o arrebatamento. Os profetas veterotestamentários falavam sobre o período tribulacional como um período de angústia. Jeremias capítulo 30, versículo 7. Jeremias chama esse dia de angústia da igreja. Não, angústia de Jacó. A palavra angústia é tsará em hebraico. É a mesma expressão de Daniel capítulo 12, versos 1. Um período de angústia que virá sobre toda a terra. Este período primariamente envolve Israel. A tribulação é uma preparação para Israel encontrar com Deus. Amós capítulo 4, versos 12. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. E a igreja não é o novo Israel. A igreja é o povo salvífico eleito de Deus pela presciência,
Mas Israel tem uma eleição instrumental, e após o arrebatamento da igreja, Deus volta os seus olhos para Israel, e Ele volta a tratar com Israel. Mas a tribulação não alcança só Israel. A tribulação vai alcançar todos os moradores e habitantes da terra que ficarem aqui no período tribulacional. Após o arrebatamento da igreja, ela participará de 2 eventos nos céus: o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Mas na terra inicia um período de tribulação. Este período vai perdurar por 7 anos. Em Daniel capítulo 9, versículo de número 24, após Daniel estar orando, intercedendo, querendo respostas sobre o cativeiro babilônico de 70 anos que estava Judá, Gabriel trouxe uma resposta futura a Daniel. Que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Qual é o povo de Daniel? O povo judeu. Qual a santa cidade? Jerusalém. Então as 70 semanas, elas são determinadas a Israel. Só que diz o texto que 7 semanas mais 62 semanas são contadas desde a ordem para restaurar Jerusalém até o Messias, até que o príncipe seja tirado. Quando começa a ordem para restaurar Jerusalém? Ainda que não haja uma unanimidade, mas de forma majoritária, Neemias capítulo 2, versos 1, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Quando ele começa a reinar? Dê um Google, Cânone de Ptolomeu. Ele começa a reinar no ano 465. No 20º ano do seu reinado, 445. Começa a contar as semanas. 7 semanas mais 62 semanas, não precisa ser um Pitágoras. 69 semanas. Mas a palavra semana em hebraico é shavua, como Levítico 25, versos 8, ensina como contar. Não são semanas de dias, são semanas de anos. São 69 semanas vezes 7, 483 anos. Essa conta chega no ano 38, mas lembrando que o calendário judeu é um calendário lunar e não solar. Com a retirada dos anos bissextos, nós chegamos no ano 32. A profecia é tão exata que a teologia liberal tentou de alguma forma minar que o profeta Daniel tenha escrito o livro e que ele só fora escrito depois do cumprimento. Tão exata que é a profecia. Mas quem fala ela é Deus. Se passou 69 semanas até que o Messias seja tirado, cruz. E aí diz o texto, no versículo 26 a 27, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Quem é o povo do príncipe que há de vir? O povo que destruiu a cidade no ano 70 foram os romanos. Aquela Roma caiu. Sendo assim, a figura do anticristo, o personagem, o anticristo escatológico, ele vem do antigo Império Romano revivido, aquilo que nós conhecemos hoje como Europa. Ele fará aliança com muitos por uma semana, por 7 anos. Se cumpriu 69, falta a última semana. E antes que alguém diga, como pode entre um versículo e outro se passar 2000 anos? Isso é comum. Joel capítulo 2, versos 28, uma parte se cumpriu em Pentecostes. Versículo 29 a seguir, ainda há de se cumprir. Zacarias capítulo 9, versos 9, Jesus entrou montado em um jumentinho. O versículo 10 a seguir, ainda vai se cumprir. Isaías 63, do versículo 1 ao 3, se cumpriu em Lucas 4, quando Jesus pegou o rolo do pergaminho do profeta Isaías. Mas o versículo de número 4 a seguir ainda é futuro. Daniel capítulo 9, as 69 semanas, a partir do versículo de número 24, já se cumpriram. Falta a última semana. E por que ela não se cumpriu? Porque hoje nós estamos vivendo aquilo que nós conhecemos como a plenitude dos gentios. Quando começa a plenitude dos gentios? Quando o rei veio estabelecer o reino e Israel o rejeitou.
O que aconteceu? Romanos 11. Os ramos originais foram cortados. E a plenitude dos gentios entra quando? Quando ele pegou um outro povo. E este foi enxertado na oliveira. Mas antes que você se empolgue e dê muito glória, Paulo diz, cuidado. Se os ramos originais, por conta da incredulidade, foram cortados, quanto mais eu e você, com essa cara de oliveira brava. Por isso Jesus contou uma parábola na última semana. Ele disse que um rei deu um banquete ao filho. E tinha muitos convidados na lista. Estes rejeitaram o convite. Mas para que não ficasse a festa sem ninguém, então faça o convite nos valados, nas vielas, nos botecos, na prostituição. E aí eu e você estendemos as mãos e dissemos, nós queremos o convite. E hoje nós estamos na mesa da graça. Por isso muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quando nós somos enxertados na oliveira, inicia a plenitude dos gentios. Então, ao intervalo da semana 69 para a 70ª semana de Daniel. Mas depois do toque da trombeta e o arrebatamento da igreja, a última semana de 7 anos iniciará na terra. E por que 7 anos? Porque uma mulher vestida de sol que pisa sobre a lua, que foge para o deserto, no capítulo 12, que é Israel, foge por tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. As duas testemunhas profetizam por 1260 dias, 3 anos e meio, totalizam 7 anos. A tribulação terá 7 anos. Mas aconteceu algo entre os irmãos em Tessalônica, que fez Paulo escrever a segunda carta. E o que aconteceu? Paulo diz, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ele está falando do arrebatamento. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. O que Paulo está dizendo é, eu ensinei vocês da primeira carta, que o que aguarda vocês é o arrebatamento. Mas depois de escrever, o que aconteceu entre vocês? Que vocês se moveram facilmente do vosso entendimento. Alguma coisa aconteceu. Paulo explica o que aconteceu. Se infiltrou alguns em Tessalônica, por palavra, porque deram o púlpito, ou por epístola, porque escreveram e leram a carta na igreja, ou por espírito. Alguém dizendo, assim diz o Senhor, quando Deus não falou nada. E esse falso ensino que entrou em Tessalônica perturbou os irmãos. Paulo diz que os irmãos em Tessalônica ficaram perturbados. Primeiro, se moveram facilmente do entendimento. Porque quando vocês se desviam daquilo que aprenderam, o que vos espera é perturbação. Paulo diz, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós. Ou seja, chegou um falso ensino, e alguns ainda dizendo que tinha a autenticação de Paulo. Paulo continua, como se o dia do Senhor estivesse perto. A construção, como o dia do Senhor estivesse perto, é como se ele já estivesse vivendo o dia do Senhor. Chegou um falso ensino, que perturbou os irmãos. Que falso ensino é esse? Vocês já estão vivendo a tribulação. Era meio pós-tribulacionista esse ensino. E os irmãos em Tessalônica, na primeira epístola, capítulo 5, eles sabiam que o dia do Senhor vem como dores de parto, de forma repentina, causando destruição aos que estão em trevas. Mas agora chega um ensino dizendo, vocês estão vivendo o dia do Senhor. Isso deixou os irmãos perturbados. Aí Paulo agora diz, ninguém de maneira alguma vos engane.
Por quê? Porque isso não será assim. Isso o quê? O dia do Senhor. Sem que antes venha a apostasia, que no grego é apostasia, e se manifeste o filho da perdição. O que Paulo está dizendo aos irmãos em Tessalônica é: quando vocês se deixaram levar por um falso ensino, vocês passaram a acreditar que já estão vivendo o dia do Senhor. Mas se vocês já estivessem vivendo o dia do Senhor, a apostasia geral já havia tomado conta. E o filho da perdição, que é o anticristo, já havia se manifestado. E este anticristo, diz Paulo, ele vai se assentar no templo. Vai querer ser chamado, vai querer ser Deus. Lembra que eu falava dessas coisas quando ainda estava convosco? O que Paulo está dizendo é: teve seminário, teve pregação, que o que nós aguardamos é o arrebatamento. Como vocês estão querendo viver o dia do Senhor? Como vocês estão querendo passar pela tribulação? O que aguarda a igreja não é o anticristo e a apostasia. O que aguarda a igreja é o toque da trombeta e o encontro dela com Cristo nos ares. Mas Paulo diz que tem alguma coisa que detém a manifestação do anticristo. O que pode deter a manifestação de um homem que receberá poder de Satanás para enganar todo mundo? Implantar uma única moeda, que é a marca da besta, enganar a todos. O que pode impedir uma força demoníaca de atuar? Eu não posso, o pastor não pode impedir, mas tem algo que pode impedir e que detém a manifestação do anticristo. O que pode deter a manifestação dele, senão a atuação do Espírito Santo por intermédio da igreja. Mas quando ela for tirada, se manifestará então o iníquo. E este iníquo se manifesta dentro do período tribulacional. Mas fiquem tranquilos, porque chegará o dia que com o sopro da sua boca, eu vou repetir, chegará o dia que com o sopro da sua boca, ele vai aniquilar o iníquo. Neste período tribulacional de 7 anos, Jeremias chama de angústia de Jacó. Alguns profetas chamaram de dia do Senhor. Paulo, em 1 Tessalonicenses 1,10, chama este tempo, este período de ira. E no capítulo 5, versos 9 da primeira epístola, ele também chama este dia de ira. Mas em Mateus 24, que remete ao período tribulacional, no versículo 21, Jesus Cristo arredou qualquer tentativa emocionalista de querer fazer você passar pela tribulação, ou quem nunca ouviu um pós-tribulacionista te procurar e dizer: não é justo. Pegue o lenço. Não é justo. Nossos irmãos morreram no Coliseu, missionários morrem no mundo. O que essa geração tem de diferente, que ela não vai passar pela tribulação? Não é justo isso. Ele quer passar de qualquer jeito. Jesus responde isso. Em Mateus 24, 21, Jesus disse: desde o princípio até agora, nunca houve e não haverá uma aflição tão grande como esta. O que Jesus está dizendo é que não dá para comparar o período tribulacional, o dia do Senhor, com nenhuma tribulação que a igreja passou na história. Foram tribulações que a igreja passou? Foram. Irmãos nossos morreram, martirizados? Morreram. Mas a tribulação futura, o dia do Senhor que vem sobre toda a terra, nenhum período na história se compara com este que virá. Sendo assim, este período começa com a manifestação do anticristo, e ele trazendo solução à economia mundial. E um falso profeta irá comandar uma falsa religião. E eu lembro que alguns crentes, com a nomeação de um novo Papa,
Começaram a ir para as redes sociais, tentando conciliar a chegada de um novo Papa com um falso profeta, ou até mesmo alguns com o anticristo. O que nada se coaduna com o texto de Apocalipse capítulo 17. Porque aqueles reis que aparecem ali, nada tem a ver com papas. E sim tem a ver com o Egito, a Assíria, Babilônia, Medo-persas, gregos e Roma. E o último rei, o antigo Império Romano revivido. Blocos de nações que irão se levantar em uma estrutura econômica, política. E é daí que surge, dos 10 chifres do quarto animal de Daniel 7, um chifre pequeno. Este é o anticristo, filho da perdição, que vai receber poder de Satanás e possivelmente implantará uma única moeda. Não vai ter mais o franco, o real, o dólar, o peso, o euro. Será uma única moeda centralizada nele. E aqueles que não se marcarem com a marca da besta, não compram. Se abastecer o carro, não tem como pagar. Se ir no mercado, também não faz compra. Só faz se tiver a marca da besta. E essa marca será visível. A palavra marca é caragma no grego, é uma marca real. Até porque o anticristo não é onisciente. Ele tem que saber quem são os seus. Diferente de nós, que temos o selo e ninguém vê. Mas como ele é onisciente, ele sabe quem é dele. Enquanto o período tribulacional estiver ocorrendo, haverá salvação dentro deste período. Aqueles que não se marcarem com a marca da besta e aceitarem a Cristo neste período, grande parte será martirizados, degolados. Por isso há uma multidão nos céus. E uma pergunta: quem são esses vestidos de branco? Quem é essa multidão? São os que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Permita-me, antes do seu glória, só um adendo aqui. Não dá para escutar professor assembleano dizer que na tribulação, salvação é paga pelo sangue do que morre. É só o sangue de Cristo que salva. Salvação nunca foi mérito. E só há salvação se o Espírito Santo convencer o homem. Eu não sei por que querem tirar o Espírito Santo da terra de qualquer jeito. Quem sai é a igreja. A atuação, é questão de termos, a atuação do Espírito Santo por intermédio da igreja, a sua atuação vai ser restrita. Mas não tem como tirar o Espírito Santo de lugar nenhum, porque Ele é Deus. E sendo Deus, Ele é onipresente. Vou abrir um parênteses aqui, eu vou dizer isso, se escandalizar, não tem problema. Depois indo para casa, pense melhor. Só considere o que eu vou te dizer. Um dia o jovem me perguntou: se Ele é onipresente, Deus também é onipresente? Sim, é o único Deus que subsiste em 3 pessoas. Você quer falar de qual pessoa? Ele falou: pode ser do Pai, tá? Ele falou: é onipresente, então Deus vai estar no inferno? Eu disse sim. Como? A justiça dele estará lá. Por isso será tão terrível, porque os ímpios passarão a eternidade com a culpa diante da justiça. Eu vou melhorar. Só há um único lugar no final de tudo onde as pessoas estarão lá por mérito. É o Guiena, o lago de fogo. Porque se não merecessem, Deus seria injusto. Como a sua justiça está lá, mereceram ir. Ainda que o Guiena foi criado para Satanás e os seus anjos. Mas são os homens que rejeitam a Deus e vão para lá. Mas tem um lugar, no final de tudo, que vai ser habitado por pessoas que nunca mereceram.
Se acha que merece, pode baixar a mão e nem dar glória. Mas se estará lá pela graça, pelo sangue de Jesus, pode adorar a Ele. É porque eu achei que os céus era para bonzinhos. Achou errado. Os céus não é para bonzinhos. Os céus é para pecadores arrependidos, lavados no sangue de Jesus. Dentro deste período tribulacional, muitos salvos serão martirizados, mas muitos sobreviverão ao período tribulacional. A perseguição vai ser ferrenha, mas estes irão, muitos deles, ainda sobreviverem. Enquanto isso, a igreja estará nos céus, participando de um evento por nome Tribunal de Cristo. Romanos 14:10, 2 Coríntios capítulo 5, versos 10, e 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 11 a seguir. A palavra tribunal no grego é bema, era uma plataforma que vencedores de Jogos Olímpicos subiam para receber lauréis. É neste mesmo bema na eternidade que a igreja subirá para receber recompensas. A Bíblia fala de galardões, a Bíblia também atesta sobre coroas, e nós seremos lá recompensados. Em 2 Timóteo capítulo 4, versos 8, Paulo fala de uma coroa de justiça. Em Tiago capítulo 1, versículo 12, fala de uma coroa da vida. Em 1 Coríntios 9, 25, Paulo fala de uma coroa incorruptível. Em 1 Pedro capítulo 5, versos 4, Pedro fala sobre uma coroa de glória. Se tem coroa da justiça, coroa da vida, coroa de glória e coroa incorruptível, o que eu faço para receber? Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas eu já tenho, então vai embora da escola bíblica hoje com Apocalipse 3:11. Guarda o que tens. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mas fica com Apocalipse 22:12. Eis que cedo venho sem demora, e comigo está o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Guarde isso. A interação do seu exercício serviçal hoje, pela graça, determina a tua coroa. E a tua coroa no tribunal determina a sua posição no milênio. Vou repetir. O teu serviço hoje aqui, por isso que você não pode reivindicar direitos na convenção com o seu pastor presidente. Por que não? Porque a terra não tem recursos para quitar essa dívida. Mas o tribunal de Cristo não vai ficar devendo nada para ninguém. O teu serviço aqui hoje determina o teu galardão no tribunal. E a tua coroa no tribunal determina a tua posição no milênio. Após o tribunal de Cristo, a igreja participa das bodas do Cordeiro. Eu tenho 10 minutos, vocês me aguentam, digo amém. Já estou encerrando. A igreja estará no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro. Os 7 anos de tribulação vai se afunilando, a intensidade da tribulação vai sendo maior. São 3 anos e meio de tribulação, mas os últimos 3 anos e meio é de uma grande tribulação. A intensidade será maior, ao ponto das 2 testemunhas serem martirizadas. Os corpos das 2 testemunhas irão ficar expostos em uma praça em Jerusalém. Não vão enterrar as 2 testemunhas. Vão deixar os corpos 3 dias, só para blasfemar e zombar de Deus.
Mas no terceiro dia, o mesmo Espírito Santo que um dia pairou sobre a face das águas, que esteve sobre Moisés e foi tirado e colocado sobre 70, que esteve sobre reis, sacerdotes e profetas, o mesmo que Joel profetizou, que desceria em Atos 2 sobre toda a carne, o mesmo Espírito Santo que esteve no ventre de uma virgem, o mesmo Espírito Santo que no batismo de Jesus no Jordão apareceu como uma pomba, o mesmo Espírito Santo que foi soprado sobre os discípulos, o mesmo Espírito Santo que desceu em Atos 2, o mesmo Espírito Santo que move você a dar glória, o mesmo Espírito Santo que conduz a igreja, o mesmo Espírito Santo vai ressuscitar as duas testemunhas. E os habitantes da terra ficarão perplexos e apavorados. Dentro do período tribulacional, vão construir uma imagem do anticristo. O falso profeta vai induzir as nações a adorar. É quando Israel descobre que ele é um impostor e que ele não pode ser o Messias. O tratado de paz vai ser rasgado na metade da semana, como já disse em Daniel 9, versículo 26 e 27. O que acontecerá? Uma perseguição ferrenha do anticristo contra Israel. E a intensidade da perseguição contra gentios salvos de tribos, línguas e nações. Mas Israel será perseguido ao ponto da antiga serpente, o dragão, que é Satanás, induzir o anticristo e as nações a destruir Israel de uma vez por todas, como sempre na história tentou fazer. Não cabe nada a Israel, encurralado no vale de Meguido, a fazer a não ser orar. Qual a oração? Um dia Jesus, na última semana da crucificação, trouxe um sermão no templo que o tema era hipócritas. Quando ele termina de trazer um sermão duro, ele coloca o seu coração sobre Jerusalém e diz: eu como uma galinha. Calvinistas não gostam deste versículo. Se um crente do teu lado olhar estranho, já detectou que ele tem uma inclinação ao calvinismo. Vou repetir o texto. Eu como uma galinha quis juntar os meus pintinhos. No calvinismo, se ele quer, acabou, não tem como. Ele viola a tua liberdade. Mas olha o que diz o texto: eu como uma galinha quis juntar, mas vocês não quiseram. E não é que ele respeitou? Está tudo bem. Mas a casa de vocês ficará deserta. Vocês não me verão mais, até que chegue o dia em que vocês clamem: Hosana. Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. No final da tribulação, Israel, encurralado no vale de Meguido, vai orar. Qual a oração? Hosana, 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 bendito que vem, bendito que vem, no nome do Senhor. Não é Netflix e nem filme de Hollywood, o céu vai abrir. Todo olho verá. Verá o quê? Vem alguém. Tu conhece ele, montado em um cavalo branco. Na sua cabeça não há uma coroa de espinhos, mas há uma coroa com muitos diademas. Os seus olhos não são olhos meigos de um inocente galileu, mas como chamas de fogo. O seu vestido é salpicado de sangue, só para lembrar que é aquele que foi morto, mas está vivo. Na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E com ele vem quem? Vem esse crente aí do teu lado. Esse aí com a mão direita levantada, dando glória. Este friozinho aí que até agora não deu glória, não deu aleluia, mas vem também. Maranata, a hora vem. Oh glória, oh glória,
como um relâmpago que sai do Oriente, todo olho verá. Com o sopro da sua boca, ele lançará o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Vai descer um anjo do céu. Eu não sei se é o Micael, o Miguel, mas queria ser eu. Vai amarrar Satanás, tinha que dar uma surra nele. Aqui vocês falam taca ou é só na Bahia? Surra mesmo? Em São Paulo é pisa, aqui é surra. Na Bahia é taca. Tudo isso aí mais um pouco. Satanás vai ser amarrado por 1000 anos. Cristo vai pisar o pé no Monte das Oliveiras. Segura. Foi ele que disse. Quando ele estava com os discípulos perguntaram: quando o Senhor vai restaurar o reino? Não vos compete saber. E quando ele sobe a súbita aos céus, os anjos disseram: varões galileus, este mesmo que vocês irão subir neste mesmo lugar. Isso não é arrebatamento, isso é segunda vinda. Neste mesmo lugar, qual era o lugar? Monte das Oliveiras. É lá que ele vai descer. Quando ele pisar o pé no Monte das Oliveiras, vai destruir as nações. Daqui para frente, se você quiser saber, vai para a Escola Bíblica em Alagoas. Aqui tem um detalhe. Mateus 25, 31, quando o Filho do Homem vier em glória. Eu tenho 4 minutos. Ele vai se assentar no seu trono. À sua direita ele vai colocar as ovelhas. À sua esquerda os bodes. Os bodes serão destruídos. E ele vai olhar para as ovelhas à sua direita e vai dizer: quem são essas ovelhas? São salvos na tribulação. Essa separação é na terra. E ele vai dizer para as ovelhas: vinde. Vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos tenho preparado. E eu termino com, na minha opinião, é a opinião minha, a promessa mais linda da Bíblia, escrita para a igreja problemática, porque não era quente e nem fria. Mas pela graça ele achou por bem deixar essa promessa à igreja de Laodiceia. Um dia, eu vou parafrasear para elucidar melhor a história. Um dia Salomé fazendo cuscuz, o João e o Tiago disse: mãe, quando tu falar com Jesus, pede para ele deixar eu e João sentar uma à esquerda e uma à direita no trono dele. E mãe foi. E ela chegou para Jesus e falou: Jesus, quando o Senhor reinar no teu trono, deixa o Tiago e o João sentar uma à esquerda e uma à direita. Ele falou: só se passar pelo cálice que eu passar. Ela voltou para casa, os meninos chegaram tarde, falou: e aí, mãe? Falou com ele? Falei. E o que ele disse? Aquelas coisas que ele fala a gente não entende. Naquele dia, se ele colocar só o Tiago e o João, um à esquerda e um à direita, tem obreiro aqui que vai ficar enciumado. Para que ninguém fique com ciúmes, eu termino com Apocalipse 3, 21. Se você entender essa promessa, nunca mais você briga por cadeira, porque tem um lugar melhor. Ao que vencer. Se não deu glória, eu melhoro. Em Cristo você já é mais que vencedor. Vou dar outra oportunidade. Ao que vencer. É escola, se quiser pular da cadeira, falar em línguas, fale. Ao que vencer, eu lhe darei o direito que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci
e me assentei no trono com meu Pai. Tem um lugar melhor para você. Deus abençoe em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.